Olha a defesa brilhante do advogado do Bolsonaro no julgamento que está no seu terceiro dia. Ele adotou uma nova linha agora, né? Uma nova linha de defesa, já que a linha anterior, apesar de estar correta, os ministros não estão dando a devida importância, ou importância nenhuma. Ele está seguindo por uma outra linha de raciocínio agora, ou seja, adotando a citação, né, do estado de sítio, né, que estão acusando ele, né, de golpe de Estado, né? Então ele adotou essa linha, né, seguindo essa linha que eles estão acusando de golpe de Estado, né, estado de sítio, decretar estado de sítio, e ele explica aqui claramente como é isso, como funciona isso, esse estado de sítio, o que é isso, né, e explica claramente que isso faz parte da Constituição, embora o ex-presidente jamais tenha levado à frente esse tipo de coisa, ordenado ou participado desse tipo de coisa. Vejam só a fala dele, que brilhante que é. Ora, é evidente que, à luz do artigo 15 do Código Penal, quem desiste voluntariamente do início da execução do delito responderá apenas pelos atos já praticados. Está efetivamente, pela análise dos fatos posteriores a tal reunião, evidenciado que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. E por que isso? A análise dos fatos posteriores indica. Vejam, Vossas Excelências. Bem, falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E em momento algum o ex-presidente deu início aos protocolos, e protocolos extremamente rígidos para instalação, para a convocação de um estado de defesa e um estado de sítio. Ele deveria, preliminarmente, convocar o Conselho da República, composto por mais de 20 membros, muitos deles ministros de Estado, convocar o Conselho de Defesa, composto por 9 membros, também muitos ministros de Estado, e após isso submeter o decreto, seja de estado de sítio ou de defesa, à aprovação do Congresso Nacional. Eu insisto em dizer e acho fundamental que tantos quantos escutem essa sustentação oral percebam que um estado de defesa e um estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. Pela gravidade deles, é exigido esse alto grau de colegialidade. E é indiscutível que o ex-presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para a convocação dessas medidas excepcionais. Ora, e também, para além disso, não se tem um elemento que ateste que ele estava na iminência ou que pretendia fazê-lo. Não se tem um rascunho, não se tem um mínimo de identificação de que se pretendesse adiante com isso. Ora, em segundo lugar, a denúncia disse, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Aliás, se fosse, não seria um óbice em primeiro lugar, porque estado de defesa e estado de sítio não são atos militares, são atos do Congresso. Mas se ainda se pensasse que isso seria um óbice, ele seria evidentemente facilmente superado. E superado de que maneira? É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição dos comandantes militares. Está lá disposto expressamente, artigo 4º da Lei Complementar 97 de 1999. O que se quer dizer com isso? Bem, se o ex-presidente pretendia de fato decretar um estado de sítio ou de defesa e houve a reticência dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, bem, ele não esgotou os meios para levar adiante então o seu intento original, porque bastava-lhe, mediante um simples despacho, substituir estes comandantes reticentes por nomes que previamente fossem aderentes a esse projeto. Não há, portanto, então, como sustentar que o referido projeto, ainda que imaginativo, não tenha ido adiante por fator alheio à vontade do ex-presidente. Ele teria mecanismos para, de fato, conduzir esse suposto projeto e não o fez. Em terceiro lugar, é importante também verificarmos, e parte disso o Dr. Celso Vilar já mencionou, que os atos posteriores do presidente foram totalmente voltados a desestimular seus apoiadores e seus eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula. Fez a passagem do comando, fez a transição da presidência de forma pacífica, inclusive
nomeando os comandantes militares indicados pelo atual governo. Na sua live no dia 30 de dezembro, e nós na defesa insistimos muito porque ela é bastante sintomática de que não havia esse espírito, o presidente foi enfático aos seus eleitores. Vamos respeitar as leis e as constituições. Então, pessoal, além de ele não ter participado de minuta alguma, de trama nenhuma de golpe, seja anterior ou no dia 8 de janeiro, ele tinha em mãos os mecanismos todos para montar esse golpe de Estado, travar tudo. Isso só prova que ele, como ele mesmo disse, jogou entre as 4 linhas da Constituição. Ele jamais teve intenção de praticar golpe nenhum. Ele poderia ter feito, ele tinha todos os mecanismos na sua mão, mas ele não o fez. Passou o comando e se prontificou perante a lei. E está sendo julgado agora de forma injusta, parcial. Na verdade, não é um julgamento, é uma perseguição, é uma execução, né? Execução política. Querem liquidá-lo. Simples assim.